Olá pessoal, vamos fazer um exercício agora que trata de continuidade, de limites laterais. Então temos uma função definida por partes, ou função definida por várias sentenças. Vamos ver essas situações que aparecem aqui e que é importante vocês fazerem análise do gráfico. Então vejam aqui. Temos uma função que é uma parábola. Não temos a equação da parábola, mas podemos fazer análise pelo gráfico. Então, aqui a parábola até o número 1. De 1 até 3, temos uma função constante, que é o y igual a 4. Passando do número 3, nós temos essa reta. É uma reta decrescente, então é uma função afim, do tipo ax mais b com o x negativo, o que dá a ela esse aspecto decrescente. Inclusive, podemos ver aqui que tem um ângulo. Esse ângulo é um ângulo do segundo quadrante, daí a tangente dele é negativa e o coeficiente angular é negativo. Então, uma função, uma reta do tipo menos ax mais b, e sendo que b é onde ela vai interceptar o eixo y. E aqui nós temos as seguintes perguntas. Por exemplo, qual é o limite de f de x quando x tende a 3? Tá? Então, quando x tende a 3, nós temos que analisar o seguinte. Limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Limite lateral à esquerda quer dizer o limite por valores menores que 3. Então, valores menores que 3, aqui, se eu tender aqui por 2,9, 2,8, 2,7, vou me aproximando de 3, ele tem o valor 4. Limite quando x tende a 3 pela direita. Vamos analisar agora pela direita. Então, pela direita estou vindo aqui, 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, 3,01. Olha o que está acontecendo, a função está vindo aqui, E o limite é o valor de y. Então, quando x tende para 3, ele está tendendo, o y está tendendo para 4. Se o limite à esquerda é igual ao limite à direita, existe o limite. Então, podemos dizer que esse limite é 4. Então, um limite só vai existir quando o limite à esquerda for igual ao limite à direita. Nesse caso, os dois limites deram 4, então o limite existe e é 4, daí vai ser o sinal. Quando tiver os sinais, são os limites laterais, limite lateral à esquerda, limite lateral à direita, certo? Agora vamos ver num outro número. Limite quando x tende a 1, esse sinal de mais quer dizer direita. Se fosse sinal de menos, esquerda. X tende a 1, mas vindo pela direita. Então, 1,2, 1,1, 1,01, e assim, todos os números se aproximando pela direita. Então, vamos analisar no gráfico aqui, No número 1, se eu for me aproximando aqui, ele vai vindo aqui, no caso dessa reta, o único valor que tem é o 4. Certo? Mas esse não é o valor do limite, esse é o valor do limite lateral, tá? Se eu fizer o limite quando x tende a 1 pela esquerda,
eu vou encontrar o seguinte. Quando x tende a 1 aqui pela esquerda, ó, observem que ele está indo aqui para o número 3. Então, quer dizer, eu tenho limite quando x tende a 1 pela direita, 4. Pela esquerda, 3. Isso quer dizer que não tenho o limite quando x tende a 1. O limite quando x tende a 1 não existe. Existem os limites laterais, a esquerda e a direita. Mas eu não posso escrever como o caso do 3. Tá? E agora, nós podemos analisar também os valores das funções. Por exemplo, se eu perguntar f de 1, eu tenho duas situações. Eu tenho uma bola aberta e uma bola fechada. Quando eu quero calcular a função, eu tenho a bola fechada. Eu estou interessado exatamente no valor do 1, né? Se eu quiser o limite, eu quero ver de quanto se aproxima. Essa é a diferença de calcular o limite e calcular a função. Então, f de 1, exatamente 3. Tá? Eu pego aqui, ó, tenho 4 e tenho 3. Eu vou pegar a bola fechada. Por exemplo, f de 3 vai ser o próprio 3, certo? Quando eu tiver uma situação assim, se o limite da função f de a igual limite de f de x quando x tende a A, eu vou ter uma situação contínua em A. Então, se eu tiver o valor do limite num ponto igual ao valor da função, eu vou ter uma situação de continuidade. Então, observem aqui. No número 1, o limite nem existe. Então, ela não vai ser contínua. E nós estamos vendo que ela não é contínua. Ela interrompe aqui e não continua. Se eu tiver aqui no 3, o limite vai dar, quando x tende a 3, nós já vimos lá que vai dar 4. Mas o limite dá 4. E a função dá 3. Então, f de 3 dá 3, limite quando x tende a 3 dá 4. Se o limite for diferente da função, ela é descontínua. Então, nós temos uma descontinuidade, como vocês estão vendo aqui, ó. Vem aqui, interrompe, continua. Descontínua em 3. Se eu pegar um outro valor, por exemplo, aqui, né? Vamos supor aqui 3, 4, 5. Aqui vocês estão vendo que ela é contínua, não tem interrupção. Então, se eu fizer o limite aqui no 5, quando x tende a 5 pela esquerda, vai dar esse número aqui que nós não temos acesso, mas é um número aqui abaixo de 3, por exemplo. Tanto pela esquerda quanto pela direita vai dar esse mesmo número. Se eu tiver a função f de 5, também vai dar o mesmo número. Então, o valor da função no 5, f de 5, igual ao limite de f de x quando x tende a 5. Nesse caso, dá contínua. E vocês estão vendo a continuidade. Aqui também, continuidade. E nesses pontos, onde ela interrompe, onde ela tem um furo, descontinuidade. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos.